Meu nome é Edson Alves de Campos e eu sou o atual diretor da Faculdade de Odontologia de Araraquara. Estamos aqui no plenário da Câmara Municipal de Araraquara, que simboliza a criação da Faculdade de Odontologia de Araraquara. Foi aqui que tudo começou em 2 de fevereiro de 1923, onde um grupo liderado por Bento de Abreu Sampaio Vidal, esse grupo, juntamente com os membros da Assembleia Legislativa de Araraquara, reuniram-se aqui para aprovação do Estatuto da então Associação da Escola de Farmácia e Odontologia de Araraquara. Então, nesse dia 2 de fevereiro, houve a aprovação desse estatuto e houve a eleição da primeira diretoria, que naquele momento foi presidida pelo então vereador e presidente da Câmara, Bento de Abreu Sampaio Vidal. O seu primeiro exame para admissão de alunos deu-se em 2 de abril desse mesmo ano, de 1923, com ingresso de 29 estudantes, que iniciaram suas atividades formalmente no dia 1º de maio de 1923, sendo o primeiro diretor da faculdade, ou na verdade da Escola de Farmácia e Odontologia de Araraquara, o professor Francisco Pedro Monteiro da Silva. A grande motivação para o início desse movimento foi uma tentativa de recuperação do prestígio político da cidade de Araraquara por seu grupo de políticos e também uma preocupação muito grande com a formação cultural e profissional de seus jovens. Quando eu terminei o colegial em São Carlos, eu fiquei bastante preocupado com o meu futuro, que eu estava conversando com o meu pai e um colega do meu pai, dentista, entrou na minha casa e perguntou que rumo eu ia tomar. Eu acho hoje que foi um acaso muito bem planejado, porque ele, sabendo do meu problema, e junto com meu pai, ele falou assim para mim: Sérgio, por que você não tenta odontologia? É uma área médica e você vai ter a oportunidade de verificar se você se dá bem com ela e com a possível medicina, se você decidir. E foi o que eu fiz. Vim aqui em janeiro de 56, me inscrevi no concurso, havia concurso aqui mantido pela própria faculdade, e fui aprovado junto com 85 alunos, só que tinha algo especial. Existiam 5 moças e 80 rapazes. Sobrava homem naquele tempo, certo? Então começamos o curso e a faculdade tinha naquela época passado para o Estado. Portanto, ela não podia mais cobrar dos alunos e também não tinha dinheiro para pagar professores. Foi uma época difícil na história da faculdade. Porém, houve algo que é necessário que todo mundo conheça, deva ser relatado. A Faculdade de Odontologia não cerrou as portas por causa da grandeza do grupo de professores que abriram mão dos seus salários para manter a escola viva. Aquele período em que eles se sacrificaram, eles são verdadeiros heróis, e a faculdade não fechou porque eles abriram mão dos seus salários. Mas com relação à minha graduação, eu prestei vestibular no ano de 1960. E no final de 1963 eu concluí o curso e a nossa formatura foi em janeiro de 1964. E para mim foi um orgulho ser aluno dessa faculdade. A realização de um sonho que eu sempre tive. E eu queria estudar na Faculdade de Odontologia de Araraquara. Houve oportunidades de eu ir para outro lugar, mas eu acabei não indo. Para alguém que nasceu em Araraquara e viveu Araraquara, ser aluno da Faculdade de Odontologia de Araraquara era algo que todos buscavam. Ingressei na Faculdade de Odontologia em 1963.
E já foi uma festa para minha família. Eu tinha tido um tio, irmão de minha mãe, que tinha feito faculdade aqui e foi dentista durante anos aqui em Araraquara. Eu entrei na graduação na então Faculdade de Farmácia e Odontologia de Araraquara, que era um instituto isolado do estado de São Paulo, em 1965. Foram 4 anos de satisfação muito grande. O ano que eu prestei vestibular, 1980, foi o ano em que houve o primeiro vestibular da VUNESP, porque antes eram juntas, né? Todas as universidades paulistas aconteciam no mesmo vestibular, que era da FUVEST. No ano que eu prestei, houve essa separação, a VUNESP e a FUVEST. E eu prestei vestibular aqui na Faculdade de Odontologia de Araraquara. A primeira VUNESP eu prestei. E também prestei vestibular pela FUVEST para a Faculdade de Odontologia da USP de Bauru. Mas passei na Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, que foi onde eu me formei. Quando eu entrei na odontologia, eu não queria fazer odontologia, né? Eu queria a área de exatas. E naquele momento eu entrei na Unicamp, na engenharia química, e entrei na Odonto de Araraquara. Porque o meu pai, ele foi aluno, mas ele não conseguiu se formar. Então, ele queria muito que eu fosse dentista. E o que era marcante é que meus primeiros 6 meses, eu odiava vir para a faculdade. Eu odiava tudo, eu não gostava do curso, eu não gostava de nada, né? Nem dos colegas. E aí eu fui me adaptando, e a chegar a um ponto de ter tanto amor pela faculdade que eu tenho hoje. Eu iniciei o meu curso de graduação em 83. E eu entrei pela primeira vez aqui quando eu fazia ensino médio. Eu entrei como muitos entram pela primeira vez na faculdade, pelo laboratório de anatomia. Eu vim conhecer, enquanto eu fazia o ensino médio, o laboratório de anatomia. E, na verdade, eu me encantei, eu passava em frente à faculdade e eu falava, puxa, eu quero estar aqui um dia. Eu conheci o professor Ricardo Birrachete. Por indicação de uma pessoa, ele foi avaliar os meus terceiros molares na época. E eu fiquei realmente encantada eu já comentei isso outras vezes, pela abordagem dele, pelo posicionamento dele. Eu falei, eu vou fazer odontologia, vou fazer aqui. Eu entrei como escriturária nível 1, um concurso que prestei, era Instituto Isolado, era Faculdade de Farmácia e Odontologia. Eu assumi dia 22 de dezembro de 1975. Foi, bem dizer, um presente de Natal, né? Dona Dilma, Maria Elia, Carmen foram grandes mestras que me ensinaram a trabalhar, porque foi meu primeiro emprego. Eu ingressei aqui na Faculdade de Odonto em 11/10/1976. Trabalhei 35 anos e me aposentei em 30/3/2012. Meu ingresso foi na Faculdade de Farmácia e Odontologia. Antes ainda, a Unesp já tinha sido criada, tá? Mas ainda trabalhava como instituto isolado. Aí, com a criação da Unesp, em fevereiro de 1977, a faculdade foi desmembrada e nós passamos a ser a Unesp Campus de Araraquara. Então, a Unesp ficou 4 unidades, Faculdade de Filosofia, Faculdade de Química, Faculdade de Odonto e Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e com uma administração única. Eu ingressei na Faculdade de Odontologia no dia 18 de maio de 1992, no Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese, como assistente administrativo. E lá eu estou há 31 anos. A princípio eu era só assistente e havia outra secretária no departamento. E após a aposentadoria dela, eu passei a exercer a função de assessora administrativa do departamento. Então, todos esses anos eu estou lá nesse departamento. A minha vida odontológica começou em Marília.
E eu vou resumir, eu fui fazer odontologia em Marília e fazendo faculdade eu me apaixonei por prótese. A minha área de atuação é prótese fixa, prótese sob implante e oclusão, que é outra paixão. E eu fui fazer mestrado em Bauru, na USP de Bauru, e fiz o meu mestrado, comecei o meu doutorado, e eu tive que prestar um concurso porque eu queria dar aula, eu queria estar dentro de uma faculdade. Prestei concurso na Unicamp, na área de prótese, passei nesse concurso, né? E a professora Sinara fazia especialização lá em Bauru de prótese e perguntou para o Dr. Valdir se ele conhecia alguém que poderia vir a prestar em Araraquara. E ele me indicou. Eu vim prestar o concurso, passei no concurso e optei por ficar em Araraquara. Trabalhei um mês na Unicamp e eu pedi demissão e vim para Araraquara. E mudei com a família para cá. Eu iria realmente morrer aqui. Eu adotei Araraquara, eu adotei a faculdade como minha. A história nossa na faculdade, ela se iniciou já na monitoria, na verdade. Então, essa identificação com o ensino me motivou cada vez mais, tanto é que logo após a minha formação, na graduação, eu fui convidado a ser um instrutor voluntário na disciplina, na cadeira de prótese dentária. E passei o ano de 1969 com um contrato simbólico de instrutor voluntário, porque a periodontia estava começando a nascer no cenário da odontologia. Não existiam muitos recursos, principalmente de pesquisas na área da saúde gengival. E nós, graças a Deus, a equipe trabalhou no intuito de até favorecer o ensino da periodontia como saúde gengival. O conceito de sulco gengival só veio com a descoberta da placa bacteriana em 1973. Então, todas as disciplinas afim começaram a ter o envolvimento da periodontia baseados na saúde gengival. E nós tivemos essa satisfação de crescer junto com a disciplina e evoluir na carreira. Tanto é que em 1973 eu já defendi a minha tese de doutorado e passei a exercer a função de professor, assistente, doutor. Quase no final do curso eu fui apresentado para o professor Rafael Liahofen, que era o diretor. E quem me apresentou foi um professor chamado Antônio Lupinati Ramalho. Ele era professor de prótese bucomaxilofacial. Se não me engano, ele foi aluno aqui da primeira turma, ele já era idoso. E me apresentou o professor Rafael. Professor, esse aqui é um bom aluno, ele gostaria de ser docente, você não daria uma oportunidade para ele? O professor Rafael falou, sim, tudo bem, agora não tenho vaga, mas a hora que tiver, eu chamo. E foi embora. Não demorou muito, o professor Antônio Celso Quirino dos Santos, que era professor de odontopediatria, eu era monitor dele, e me disse, você não gostaria de ser docente aqui? Falei, lógico que eu gostaria, isso é um outro sonho que eu tenho. Então ele disse o seguinte, só que tem uma coisa, você vai ficar 2 ou 3 anos como voluntário para depois sair a contratação. Então, eu infelizmente não pude aceitar, porque eu tinha montado um consultório em São Carlos, eu estava devendo, tinha que pagar e eu teria que vir quase todos os dias aqui para a faculdade como professor voluntário, então eu não pude aceitar, com dor no coração.
Quando nós ingressamos na faculdade, a Faculdade de Farmácia e Odontologia ocupavam o prédio tradicional da Rua 8. Era um prédio térreo, em forma retangular, que acomodava a farmácia e a odontologia simultaneamente. E graças ao professor Rafael Lia Hofsen, que era então o diretor daqui, em contato com o governo do estado, ele conseguiu verba para construir esse prédio que durante 5 anos ele ficou praticamente em construção. Eu trabalhava no Foto Tucci em 1974, mais ou menos, né? Meu cunhado já trabalhava aqui na faculdade, só que ele era fotógrafo, mas radiologista. Então eles precisavam de um fotógrafo aqui. Aí então eu fiz um concurso, que eu trabalhei, né, muito com o professor Rafael Lia Hofsen para fazer, né, os processos para arrumar a verba para terminar a faculdade, porque o 6º andar não estava completo. Então a gente precisava, né, fazer fotos de todo o campus universitário para que ele pudesse, né, ter, né, como pedir o término aqui do 6º andar. E o 6º andar, o projeto era ser o andar da pós-graduação. Então eu fotografava tudo que o professor Rafael marcava na listinha dele lá e fazia, e rapidamente eu tinha que fazer a foto. E ele foi um dos professores que mais correu a construção do prédio. Eu me orgulho de dizer, como companheiro dele. Eu, após o almoço, vim aqui e nós dois caminhávamos pelos andares até o 6º andar. E um dia ele me chamou e falou: Sérgio, olha a beleza do anfiteatro. Falei: não há faculdade que tenha um anfiteatro dessa natureza. E aconteceu um fato engraçado, que numa das visitas, o palco afundou. Pouca gente sabe daquilo. O palco afundou porque o serviço de engenharia não foi bem. E o professor Rafael estrelou, ele dava pulo grande de como é que pode afundar o palco. Afundou o palco e ele ficou desesperado. Chamou o setor de engenharia, deu uma raspança em todo mundo e eles refizeram o palco, que graças a Deus está firme até hoje por toda a eternidade, certo? Comecei a me identificar com o curso praticamente no 2º ano, quando começaram a vir as disciplinas pré-clínicas, dentística operatória, prótese dentária, laboratórios de materiais dentários, e a gente teve a felicidade de poder desenvolver e ter os primeiros contatos com uma escultura dental, uma fundição, uma espatulação de um material, o gesso, enfim, foi muito gratificante. E completei a faculdade em 1966, ano em que, para surpresa minha, fui convidado pelo Dr. Carlos Landucci, que me procurou um dia de um laboratório de ortodontia para fazer um convite para que eu ficasse como professor de anatomia. E como eu tinha já um roteiro de vida planejado como profissional da odonto, aquilo para mim foi surpreendente. Quando minha mãe recebeu a notícia que eu tinha sido convidado para ser professor da Faculdade de Odontologia, surgiram lágrimas nos olhos dela, de satisfação de ver o filho convidado para ser professor numa faculdade que ela já enaltecia e era uma glória para todo o araraquarense. Me dediquei muito durante a graduação, fiz vários estágios, todas as oportunidades possíveis eu aproveitei naquelas áreas que eu gostava, que eu tinha afinidade. Fiz iniciação científica, tive bolsa, apresentava nos congressos. Fui como aluna de graduação, ajudei a organizar a primeira congresso de iniciação científica da Faculdade de Araraquara. Eu era presidente científica do primeiro congresso. Então, assim, são muitas histórias, muitas.
Araraquara e a Faculdade de Odontologia aconteceram na minha vida pessoal, porque eu sempre acompanhei meu ex-esposo em todas as cidades que ele ia para trabalhar. E aconteceu dele vir trabalhar em Araraquara. E eu já era professora, né, há muitos anos, tinha sido professora na Unimar, na Universidade de Marília, que é onde eu comecei como docente. Depois fui professora na Universidade Federal da Bahia, porque morei em Salvador também. E quando eu tive que vir para Araraquara, minha família se mudou para Araraquara, eu já tinha as minhas 2 filhas, eu queria continuar trabalhando na universidade de alguma forma. E quando eu vim para cá, entrei na Faculdade de Odontologia, pela porta da Rua 9, nem conhecia aqui a faculdade, e fui procurar uma professora, e era o que eu queria. Quando eu entrei aqui, eu queria fazer algum estágio, porque eu estava sem trabalho, tinha vindo com a minha família para cá, e na descida, quando eu desci o elevador, na porta de entrada tinha um aviso de uma bolsa de aperfeiçoamento em diagnóstico bucal, em estomatologia, que é a minha área de atuação até hoje, inclusive. Quando eu olhei aquilo, eu falei, eu vou ver o que é isso. Fiz a inscrição para essa bolsa de aprimoramento, para ser estagiária da Faculdade de Odontologia de Araraquara, no Departamento de Diagnóstico e Cirurgia. Fiz a inscrição, passei no processo seletivo para essa bolsa. Era uma bolsa da Fundap. Fiquei durante o ano de 96 todinho como bolsista Fundap da Faculdade de Odontologia de Araraquara na disciplina de diagnóstico bucal, que é onde eu estou até hoje. Eu entrei aqui com 17 anos e permaneci, fiz a graduação, depois fui trabalhar em consultório, depois fui fazer especialização, fui fazer após, eu fui da primeira turma do mestrado em periodontia, e depois eu fiz o doutorado, e quando eu estava fazendo o doutorado, aí eu já estava me dedicando totalmente à pós-graduação, aí eu prestei concurso e vim para cá. Em abril de 1965, bateram na porta do meu consultório, era o professor Fábio Porto. Ele me disse o seguinte, olha, tem um recado do professor Rafael, falou para você conversar com ele urgente. Eu vim, e o professor disse o seguinte, olha, eu estou precisando de docente na dentística, você aceitaria? E eu disse para ele, como vai ser a contratação? É o tempo de correr os papéis. Eu aceitei, né? Aceitei, porque esse era o segundo sonho que eu queria realizar. Fui contratado em 1965, em 1970 eu fiz meu doutorado direto, em 74 eu fiz a minha livre docência, em 78 eu fiz o concurso de adjunto e em 81 o concurso de titular. Essa foi a minha carreira. A partir daí, que eu pensei que tinha planos, né, do ensino, da pesquisa, me enveredei pela carreira administrativa, né? E naquela época, você tinha concursos ou você era convidado para ser professor. E naquele momento, como eu fazia estágio, sempre fiz estágio, tanto na prótese, que eu amava, sempre amei muito prótese, e na periodontia. E naquele momento, quando eu me formei, o professor Egbert, que era o professor titular da disciplina de periodontia, me chamou na sala dele e me convidou para ser docente. Então, na verdade, eu não prestei nenhum concurso, foi um convite, não tinha pós-graduação. Então, eu lembro que eu assinei meu contrato em julho de 1987 e logo um mês depois falaram para eu entrar numa sala de aula com 70, 80 alunos e dar uma aula. Então, assim, muito do que eu aprendi a ser professor foi estudando, foi aprendendo no dia a dia. E aí, logo no ano seguinte, eu comecei a pós-graduação aqui na faculdade mesmo.
Eu fui a primeira aluna a se formar em mestrado da turma do programa de pós-graduação em periodontia e a primeira em doutorado também. E eu fiz o curso junto com a docência, né? Era um mundo diferente do que a gente tem hoje, né? Naquele momento você não tinha nem computador. Então eu fazia minhas aulas no Codalite, eu passava horas sentada pintando Codalite, fazia muito material didático, clínico. E às vezes você perdia toda uma cirurgia, um procedimento, porque você não tinha visualização do material que você tinha obtido, e você perdia tudo. Então, eu fui convidado com outros colegas para fazermos parte do corpo docente. Aí fomos contratados e foi um período assim de bastante dedicação, porque trabalhamos de graça, porque a escola não tinha recebido dinheiro ainda, a parte financeira do Estado. Eu sempre tive facilidade de desenho. E a ausência de material didático, porque a faculdade não tinha, estava começando, eu supria com meus desenhos feitos na canhota. Então eu conseguia reproduzir, fui dando minhas aulas com desenhos, com giz colorido. Era a forma que nós tínhamos, não havia projetor, não havia os recursos audiovisuais, eram mínimos, era usando, entre aspas, cuspe e giz. E fomos fazendo nessa parte. Aí, quando estava tudo mais ou menos engrenado, veio a notícia da defesa de tese. Aí foi uma agitação geral, porque a escola era pobre. Nós não tínhamos experiência nenhuma de pesquisa, nem condições físicas de realizar uma pesquisa. E o professor Rafael Lia, um verdadeiro ídolo, certo? A escola deve praticamente tudo a essa figura excepcional chamada Rafael Lia Rossi. Ele nos reuniu e disse: vocês vão ter que defender tese. Eu não tolero que ninguém fique de fora. Então eu defendi a tese. Graças a Deus deu tudo bem. E dali por diante a faculdade começou a montar seu corpo docente, mais tranquilo, com diretores já nossos e doutores nossos. Em 1977, a dona Dilma falou assim: vai fazer biblioteconomia em São Carlos. Mas eu não gosto de biblioteca, eu quero fazer outra coisa. Mas, devido às circunstâncias, era o que dava para fazer. Aí eu fui. Me formei em 79, aí apareceu o concurso da Unesp, prestei o concurso, passei, mas não fiquei aqui no odonto, porque tinha a Natalina. A gente era em duas fazendo o curso de biblioteconomia e nós duas prestamos o concurso. A Natalina passou uns décimos na minha frente. E a dona Dilma falou: as duas não vão ficar juntas, vou separar as duas. Aí eu fui para o Instituto de Química. Fiquei lá um tempo. Em 1976, acho que transformou em Unesp. De Instituto Isolado, foi para a Unesp, aí juntou tudo. Então por isso eu fui para a Química, a Natalina ficou aqui na Odonto. Mas fiquei pouco tempo na Química, porque aí a dona Dilma me trouxe de volta para cá. Depois foi criada a Unesp, 77, se não me engano, 76, 77. Aí ficou farmácia e odonto, e depois a farmácia e odonto se separaram, cada uma seguindo o seu próprio caminho, suas próprias diretrizes, certo? E essa faculdade continuou crescendo, porque ela é hoje um santuário de respeito, de trabalho, de prestação de serviço à comunidade, de pesquisas científicas hoje espalhadas, com trabalhos espalhados pelo mundo inteiro, nas principais revistas especializadas. Os docentes aqui, o nome dessa faculdade é altamente respeitado aqui dentro e fora do país. E dentro da América Latina é uma das melhores que existe. A proposta do campus, né, foi que se dividisse em 4 unidades, tá? E aí foi dividido e ficou Faculdade de Odonto, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Instituto de Química e Instituto de Letras.
tá? Faculdade de Letras foi. E com isso eu vim ser chefe da seção de recursos humanos aqui, que aí passou a ser recursos humanos. Isso ocorreu em agosto de 1982. Então eu tive uma vida inteira aqui na faculdade. Para mim sempre foi muito gratificante trabalhar aqui, tá? Eu sempre me dediquei muito. E tem um momento, né, que teve os primeiros jogos aqui em Araraquara, né, Interunesp, né, que é dos alunos. Então, o que aconteceu? No momento que estava fazendo toda a entrada, né, a abertura dos jogos, eu estava fotografando. E o professor Rafael me chamou do lado. Luiz, vem cá, vou te contar uma história aqui que você vai gostar. Olha, Luiz, nós conseguimos a verba para fazer a pós-graduação. Eu falei, nossa, professor, que maravilha! Olha, nunca se esqueça que você foi muito importante, porque você fez todas as fotos e deu tudo certo e nós conseguimos fazer, né, o 6º andar. Então isso me marcou muito, né, porque o professor Rafael, ele tinha ele assim como um paizão, né? Eu gosto muito do professor, o saudoso professor Rafael, e eu me sentia, né, na família. Era uma família, né? Porque naquela época eu me sentia como da família daqui da faculdade, né? E fomos buscar a livre docência em 1986. E essa evolução na carreira, ela nos trouxe muita gratificação. Em 1990 montamos o primeiro curso de pós-graduação na nossa querida faculdade, que até então tinham só 2 cursos de pós-graduação, o da dentística operatória e da odontopediatria, consolidados, mestrado e doutorado. Na década de 90 nós montamos os 3 cursos de pós-graduação a nível de mestrado e a carreira foi se deslanchando. Aqui a gente tem um relacionamento pessoal muito bom entre colegas, entre professores. Assim, eu não vejo distinção entre as pessoas se tratam igualmente aqui. Lógico, tem o respeito de hierarquia, mas a gente percebe que o tratamento interpessoal aqui, o relacionamento é muito bom. Em vista a outras unidades que eu converso com colegas, eu tenho prazer em trabalhar na faculdade de odontologia. Tenho mesmo. Isso eu te digo de coração. Assim, viver o dia a dia junto com um aluno é muito gostoso, né? Isso hoje eu sinto falta, porque o aluno, ele é a energia, né? Ele te traz energia, então você renova o jeito de pensar, o jeito de agir, então você estar presente com o jovem é muito bom. Então ser professor universitário, assim, para mim é um presente. Aí então fomos estruturando as disciplinas, a faculdade começou a receber auxílio tanto para a parte física como a parte científica, aparelhos, etc, etc. Então um desses acontecimentos foi na clínica de prótese total. A faculdade de 25 alunos só tinha 3 ou 4 motores para fazer os ajustes das próteses. E depois de uma tarde muito pesada, e eu perdi a paciência, certo? Quando estava terminando a clínica, tarde, nós começávamos 2 horas e ia acabar 7 horas da noite, porque os motores para ajuste das próteses eram poucos, todo mundo tinha que esperar todo mundo. Peguei um papel e escrevi, depois querem que a faculdade funcione e não nos dão condição. E me pendurei num dos motores e fui para minha casa. E paz na consciência. Ai, vocês não imaginam o dia seguinte. Quando eu entrei na faculdade, o professor Rafael estava assim me esperando, fez assim para mim. Eu falei, vem paulada aí. Realmente foi. Ele falou, você que escreveu aquele papel? Sim. Por que você escreveu aquele papel na frente das pessoas? Porque as condições de trabalho eram insuportáveis. Não havia
motores para atender 25 alunos, pacientes vinham no Artinido e iam embora. Aí ele me pregou um sermão, e eu ouvi silenciosamente o sermão. Mas eu não me arrependi, nunca me envergonhei daquela atitude. Aí quando ele terminou de falar, falei, professor Rafael, agora é a minha parte, posso conversar? Ele falou, pode. Falei, eu acho que pesa mais na escola, não o papel que eu escrevi, mas o fato da faculdade exigir que a gente trabalhe sem dar condições. Ele olhou para mim e falou, mas não escreve mais nada, tá bom. Uma semana depois, ele me chamou, tinha 25 motores preparados para nós darmos a clínica. Aí não entramos mais em discussão. Nós passamos por situações financeiras difíceis na unidade, no Brasil, né? E isso atingiu a universidade com um impacto muito grande. E nesse momento de dificuldades, a gente sentiu que as pessoas se uniram para poder colaborar, para poder fazer alguma ação, alguma coisa para poder fazer o carro andar naquele momento, né? E no ano de 1998, surgiu a oportunidade de uma vaga na disciplina de diagnóstico bucal. Só que eu tinha que ter o doutorado. Na época, eu tinha o mestrado que eu havia feito na Universidade Federal da Bahia. Eu fui fazer o doutorado em Araçatuba. Deixei minhas 2 filhas aqui e viajava toda semana, porque eu tinha que estar inscrita, pelo menos no doutorado na área de estomatologia, para poder prestar o concurso como professora aqui. E foi o que aconteceu no ano de 1998. Eu prestei o concurso como docente da disciplina de diagnóstico bucal e fui contratada nesse ano para ministrar aulas. E ainda fiquei durante 2, 3 anos afastada um período para poder terminar o meu doutorado. Terminei meu doutorado em 2001 e aí em 2002 eu retornei realmente como docente da Faculdade de Odontologia de Araraquara. Outra coisa simples que eu fiz, mas que me dediquei muito e não foi muito fácil, foi a galeria dos diretores. Fui eu que montei, eu que fiz. Existiam ali alguns diretores da antiga escola que a gente não tinha fotografias. Precisei entrar em contato com os familiares até conseguir essas fotografias todas. E cada fotografia que o Luiz Rocatelli tirava, eu levava na Universidade Federal de São Carlos, que tinha um amigo meu lá que era desenhista, hoje ele já é falecido. Ele dava o retoque, porque naquela época não tinha o Photoshop, né? Ele dava o retoque, ele refazia, aquilo ficava muito bonito. Então, assim nasceu a Galeria dos Diretores. A gestão numa instituição pública como a nossa, onde nós não temos uma formação para sermos administradores, para sermos gestores, né? Nós somos docentes e que num determinado momento surge a oportunidade. Ela aconteceu. Eu fui chefe de departamento do meu departamento, foi o único cargo de gestão que eu tive antes da vice-diretoria e da diretoria. E as pessoas começaram a me questionar o porquê eu não me candidatar à gestão da instituição. Era algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu me candidatei a vice-diretora, né, com a professora Tuca, e nós perdemos a eleição. Né? Então, o meu primeiro contato com a gestão da instituição foi perder uma eleição. Depois de 4 anos, a professora Andréia, vice-diretora, me convidou para ser a vice dela, porque ela se candidataria à direção e me convidou para ser a vice dela. E foi assim que eu entrei. Então, assim, eu acho que eu me envolvi realmente com a gestão da graduação, que sempre me encantou muito. E aí veio a oportunidade realmente de participar de uma eleição para vice-diretoria e depois para diretoria. Então, eu acho que tudo isso, essa trajetória me honra muito. Porque eu acho que na gestão e na carreira acadêmica e na gestão a gente acaba conhecendo realmente a universidade que a gente ama, eu acho que de uma forma mais profunda.
porque eu fui o primeiro, né, diretor desta casa que não era oriundo desta casa. Eu não fui aluno, então eu não era ex-aluno, eu não era ex-aluno de pós-graduação, eu não era nada. A universidade, uma grande escola para mim, como me formar como pessoa e como profissional. Muitas oportunidades, eu não recusei nenhuma, sempre enfrentei as oportunidades. Difíceis, fáceis, então a faculdade é uma escola muito boa, me formou como gente e como profissional. Eu tinha sido assessor da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, eu tinha muito envolvimento com esse setor da reitoria e me enveredei para o lado da pesquisa. Então, o meu desafio aqui foi entusiasmar os docentes a interagirem com agências financiadoras de fomento. E, naquela época, houve uma proposta da FAPESP junto à reitoria de modernização dos laboratórios de pesquisa. Quando eu decidi pleitear o cargo de direção da faculdade, era um momento que a faculdade estava passando de muita... As pessoas não estavam motivadas, sabe? As pessoas tinham muitos problemas e muitas divergências e naquele momento as pessoas procuraram, até hoje eu não sei por que a mim, né, não consigo entender, e aí eu discuti muito com o Elcio, meu marido, sobre seria ou não importante isso naquele momento. Eu tinha muita incerteza, e aí um grupo de professores me apoiaram e aí eu resolvi sair. E consegui chegar ao sucesso naquela eleição, né? Então eu marco esse momento porque eu fui a primeira mulher a chegar a um cargo de direção na faculdade, depois de 80 anos, que naquele momento a faculdade estava com 80, 81 anos, e não tinha nenhuma mulher ainda passado, nem por vice, nem por direção. O meu departamento tem uma pessoa que a gente brinca que ele é o patrimônio da nossa faculdade, que é o professor Sérgio Russi, né? E ele é uma pessoa fantástica, que eu convivo com ele desde que eu entrei aqui. E ele, para nós, eu digo que ele é o nosso patrimônio, ele é uma pessoa fantástica. E aconteceu um fato tremendamente engraçado. O professor Mário Graziani era muito exigente e nós trabalhávamos em dupla. E uma vez nós fomos extrair um pré-molar difícil e fizemos a extração, eu e um outro colega. Mas o professor Graziani correndo da sala e nós tínhamos que terminar o serviço e fomos suturar a ferida cirúrgica no local do dente extraído. E aconteceu um fato engraçado. Na pressa, nós o que fizemos? Suturamos. Quando o Mário Graziani vinha chegando, nós terminamos o serviço, nós tínhamos suturado junto ao afastador de bochecha. O paciente foi dar risada com o afastador de bochecha, ele pensou, tal a manha pressa de nós éramos inexperientes e no fazer os pontos envolvemos depressa, consertamos e não ouvimos críticas, né? Quando ele se aproximou, estava tudo resolvido, mas passamos por esse período. A partir do momento que nós desenvolvemos a atividade de vice-diretor, nos deu a oportunidade de nos candidatarmos a diretor. Foi também um desafio muito grande, mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Nós tínhamos uma qualificação docente extremamente qualificada, nós tínhamos uma qualificação dos servidores técnicos administrativos maravilhosos, nós tínhamos uma equipe de profissionais que nos ajudaram sobremaneira na administração.
terminado a nossa gestão, que ela teve certos desafios, como, por exemplo, consolidar as 3 áreas novas e manter as outras 2 áreas a nível de internacionalização. Então, isso foi muito oportuno para nós. E com esse incentivo, esse crescimento nos trouxe a consolidação do doutorado da ortodontia, da periodontia, da endodontia e uma satisfação pessoal muito grande. A história do elevador, ela é ao mesmo tempo engraçada, ao mesmo tempo trágica, ao mesmo tempo trágica no sentido de se imaginar que pudesse ter uma situação dessa. Um funcionário lá da portaria me liga, eu estava na diretoria e ele relatou que tinha um senhor no saguão querendo subir no 2º andar. Ele estava em cadeira de roda e os 2 elevadores quebrados. Perguntei para ele, tem como você arrumar alguém aí para ajudar? E não conseguiu ninguém para ajudar. E eu desci e eu subi com o paciente no colo e ele subiu com a cadeira de rodas. E aquilo me indignou. Eu falei, eu acho que a minha faculdade não pode passar por momentos assim. E aí eu liguei para a reitoria e com muito sacrifício, com muita briga, mas tudo dentro de um nível, nada que fugisse a isso, eu consegui que viesse o recurso, porque o conserto de um elevador ficava em R$70 mil. E a gente tinha os 2 quebrados. Liberou R$70 mil. E eu fiquei mais indignado ainda e falei, olha, eu vou devolver R$70 mil, porque eu tenho 2 elevadores quebrados, não tenho um. Para quem precisava de um elevador, eu acho que eu fui até meio audacioso. Mas eu não sei se foi a maneira como eu me dirigi às pessoas da reitoria e falar, não, acho que era bom mandar o segundo auxílio para o 2º elevador. E aí enviaram mais R$70 mil e aí nós pudemos normalizar essa situação. Se não tivesse entrado aqui, eu não teria assim desenvolvido a fotografia como, graças a Deus, eu aprendi. E também o Elcio Marco Antônio, pai, meu amigão mesmo, saudoso Elcinho, um paizão também, né? Eu fiz a primeira cirurgia ortognática de Araraquara, junto com o Elcinho, né? Lá no hospital, aqui na Santa Casa. Fizeram uma cirurgia, tiraram o osso, puseram, aumentaram, né, a mandíbula dela e aí ela ficou com uma mordida perfeita mesmo e foi a primeira de Araraquara e eu achei assim maravilhoso, me marcou também esse momento, né, assim iniciado na cirurgia aqui de Araraquara. Eu acho que a oportunidade de homenagear a Dona Dilma, dar o nome dela para a biblioteca enquanto ela estava viva, porque a Dona Dilma era uma grande professora de vida, de profissão, uma pessoa que tinha visão, ela enxergava lá na frente, ela dava oportunidade, ao mesmo tempo que ela repreendia, ela educava, ela elogiava, ela agradecia. Então eu tinha um sonho de poder dar o nome à biblioteca enquanto ela estava viva. E isso a gente conseguiu, com apoio da direção, na época do professor Ricardo, professor Sperardi, a gente conseguiu dar o nome para ela, fizemos uma homenagem muito bonita enquanto ela estava viva. E na época o professor Valnei, o Valnei, né, hoje já não está mais, ele me chamou para ser a coordenadora do manual da área de saúde, lá da Unesp. E eu fiz para a Unesp todo esse manual, eu fui a cabeça. Agora, aqui a faculdade também teve muita evolução, sabe, assim, no sentido do prédio, de a gente ver sempre melhoria, a dedicação dos profissionais, entendeu? Foi a experiência mais
prazerosa que eu tive na minha vida. Eu venho de uma família de educadores. Minha mãe era professora, todos os meus irmãos foram professores. É indescritível até hoje, por exemplo, a minha paixão por alunos, pela graduação. Quando estive diretor da faculdade, a minha prioridade sempre foi o curso de graduação. Eu nunca tive pretensão de ser diretor, nem vice-diretor da faculdade. Eu vim aqui para ser professor. São coisas que levam você a isso. Eu queria fazer alguma coisa, né, que melhorasse a faculdade em termos de estrutura física, estrutura de material. Eu fui a vice-diretor da faculdade. E aí é um passo quase que imperativo você ir para diretor da faculdade. Por quê? Porque como vice-diretor, as minhas atribuições, elas eram poucas em relação ao que um diretor poderia ser mais decisivo. Aí, como bibliotecária, também fui fazendo carreira. Bibliotecária-chefe, aí mudou a nomenclatura para supervisor e fui crescendo até a dona Dilma, a Carme, a Estela foram aposentando. Aí me surgiu a oportunidade de eu ser a diretora da biblioteca, onde o professor Wellington Dinelli me nomeou como diretora. A confiança, o respeito que ele sempre teve por mim, me nomeou diretora da biblioteca e fiquei até 5 de maio de 2009, 32 anos de faculdade. Primeiro emprego e aqui fiquei. Eu fui contratado na vaga de um professor fantástico, que foi o professor Genaro Granata. Naquela época você podia fazer o doutorado direto. E eu fiz doutorado, depois fiz livre docência e depois fiz concurso para professor titular. Fui chefe de departamento, participei de outras comissões, participei como representante na congregação. Quando eu falo em congregação, esse retorno meu a esse ambiente me emociona, porque isto aqui é algo que é uma marca da Faculdade de Odontologia de Araraquara. Essa mesa que nós temos, que não é uma mesa normal de congregação, que foi escolhida e comprada pelo professor Hofsen, é algo que marcou essa faculdade não só para os seus alunos e professores, mas para as outras universidades, que quando aqui vinham, se deparavam com essa mesa e falavam: nossa, que maravilha! Eu enfrentei muitas dificuldades, porém, todas essas dificuldades, elas são possíveis de serem resolvidas com trabalho, com entendimento, com o bom senso de todos que fazem parte da congregação da faculdade. Então, a congregação da faculdade ela é muito importante, porque é ela que define os rumos que a faculdade deve ter. Um vice-diretor, vamos falar agora, um diretor, ele não manda na faculdade. A faculdade não faz o que ele quer. A faculdade faz o que a congregação quer. Nada mais democrático e justo do que isto. Porque às vezes algumas distorções podem ocorrer e a congregação está aqui exatamente para equilibrar as coisas e falar: não é assim, vamos por esse caminho, que esse caminho é melhor. Agora, uma pessoa que eu não posso deixar de citar, ela já é aposentada, mas ela me apoiou em um momento muito difícil da minha vida, que eu nunca vou esquecer, que é a professora Regina. Ela foi docente no meu departamento, ela foi minha chefe e a minha amiga pessoal. E nesse momento difícil da minha vida, ela segurou a minha mão. Fiz a pesquisa do Mário Roberto Leonardo, onde ele ganhou, né, com aquela pesquisa como o endodontista do ano mundialmente. E também eu quero frisar um negócio: Mário Roberto Leonardo não aceitava assim outro fotógrafo, tinha que ser eu. Nem todos os professores tinham ainda livre docência, sabe?
que naquela época. Então eu fiz de vários professores, eu tinha ir lá mostrar como o plano, como seria para mostrar o que ele necessitava. Todas as publicações eu passava por mim, eles traziam, né, e eu fazia as fotografias e mandava para o exterior. Ela é histórica, né? Ela é histórica e ela é um dos carros-chefes da Unesp também. Então, ela tem muita importância na progressão da Unesp em si, porque a prestação de serviços que sai daqui da FOAR, ela é vista pelo Brasil inteiro, né? Então, só se fala bem da FOAR. A FOAR, ela conduz assim muito bem todos os seus atendimentos, toda a sua graduação, pós-graduação, e ela enriquece a Unesp nesse sentido. A Unesp e a Faculdade de Odontologia de Araraquara foram tudo para mim. A minha vida passou aqui dentro. E eu digo que ela foi tão importante porque aqui eu conheci a minha mulher, que foi minha aluna, veio a ser professora da faculdade, a professora Lisete, e é hoje também muito lembrada pelos alunos pela sua dedicação. Então, hoje, quando nós estamos comemorando 100 anos desta faculdade, não é só um orgulho para mim, é um orgulho para todo o araraquarense, é um orgulho para minha família. E eu quero dizer que esta faculdade foi formada e ela foi possível pela passagem de professores fantásticos, como o professor Rafael Lia Hofsen, o professor Raí de Paulo e Silva, o professor Wellington Dinelli, mas são pessoas fantásticas, ao lado do meu grande amigo, professor Sérgio Russi. São pessoas que eu não vou esquecer nunca mais. E hoje eu tenho o prazer de olhar e ver essa escola com os recursos atuais que eles receberam, e devo citar o trabalho extraordinário da dupla dinâmica, o professor Edinho e a professora Pátria. Na verdade, eu estava como diretora e o professor Edinho como vice-diretor no ano de 2020. A minha gestão, a nossa gestão terminaria em março de 2020. E a pandemia aconteceu em 2020. E a minha desposse e a posse do professor Edinho estava marcada para final de março de 2020. Estava tudo pronto, os convites entregues. De repente vem o lockdown. Tivemos que parar tudo. E a posse do professor Edinho foi a primeira posse online da Unesp, porque nós tivemos que cancelar todo o evento que estava planejado e fazer a posse pelo computador. Então, isso foi muito marcante e deixa realmente essa sensação do que foi a pandemia. Nós iniciamos a nossa gestão no dia 29 de março de 2020, quando a pandemia pela Covid-19 ainda estava se iniciando. Naquela época nós não tínhamos ideia, não imaginávamos o que teríamos pela frente. Nós gerimos a FOAR numa crise sanitária sem qualquer precedente. E a nossa maior preocupação sempre foi assegurar a saúde e a vida da nossa comunidade e dos nossos pacientes. E nesse contexto de combate à pandemia pela Covid-19, nós nos defrontamos com o nosso maior desafio, que foi a readequação dos nossos ambientes clínicos. E nesse momento nós nos unimos novamente e nós projetamos e executamos importantes mudanças no interior dessas clínicas de graduação. Como exemplo, nessa clínica nós temos o sistema de renovação do ar, que garante a entrada de um ar filtrado, de um ar de qualidade, um ar seguro para todos os usuários e aqueles que trabalham no interior da clínica, e também foram instaladas divisórias entre os equipos, entre as cadeiras odontológicas, garantindo também privacidade e biossegurança. Lembra, Edinho, foram horas de estudo, discussões e dedicação
mas nós conseguimos transformar aquele momento de crise numa oportunidade de transformação e superação. Instalamos o sistema de renovação de ar nas clínicas de ensino, colocamos as divisórias entre as cadeiras odontológicas, adequamos o CEDIMA, estabelecemos protocolos de entrada dos pacientes na faculdade, entre tantas outras ações. E nós estamos aqui, né, no Centro de Pesquisas Clínicas, que recebe o nome do nosso professor emérito, o professor Dr. Sérgio Russi. É uma clínica moderna, composta por equipamentos modernos, atendendo todas as normas de biossegurança. E nesse contexto da pandemia, talvez seja o ambiente que mais simboliza a junção de esforços de toda a comunidade da faculdade. Para que essa clínica existisse da maneira como ela existe hoje, várias pessoas, vários setores da nossa faculdade trabalharam em conjunto, em harmonia. Então, o Departamento de Materiais Odontológicos e Próteses, a direção da faculdade, a nossa diretoria de serviço, a nossa diretoria administrativa, toda a comunidade se engajou para elaborar um projeto de qualidade para a criação de um ambiente adequado como esse, para a realização de pesquisas e também para atendimento à população com procedimentos de alta complexidade. Passamos pela pandemia, pela Covid-19, sem qualquer surto na unidade, o que mostra que as condutas adotadas foram acertadas. Hoje, quando observamos a nossa unidade funcionando normalmente e nos lembramos de tudo que passamos nestes 3 anos, não temos a menor dúvida de que foi essa história de 100 anos que nos manteve firmes para o enfrentamento da Covid-19, para que ele fosse bem sucedido. Essa é a clínica Professor Dr. Fábio de Angelis Porto, do Departamento de Odontologia Social. Assim como várias outras clínicas de ensino aqui da nossa unidade, ela também sofreu várias adequações para o enfrentamento da pandemia pela Covid-19. Essas adequações foram desde a sinalização de fluxo de pacientes e professores e alunos, sinalização para o sistema de paramentação e desparamentação, foram feitos vídeos instrucionais. Nós também desenvolvemos uma forma de distribuição dos materiais para que fosse controlada a contaminação no nosso ambiente. Então desenvolvemos um armário específico para o CEDIMA. Fazer parte da direção da FOAR, quando ela completa seus 100 anos, é para nós uma grande responsabilidade e uma honra muito grande. Acreditamos que tudo que a FOAR é e representa para o cenário do ensino odontológico nacional e internacional é fruto da garra, da força e da coragem daqueles homens, daquelas mulheres que vieram antes de nós e que abriram os nossos caminhos. E nesse período, eu já tinha me planejado para me aposentar. E quando retornamos, eu resolvi não me aposentar. Então eu continuo, eu saí do 5º andar, voltei para o 2º andar, na minha sala, como professora. E não sei, vou parar quando tiver que parar, mas não é a minha vontade. A docência para mim é aquilo que eu sempre quis e é o que eu gosto de fazer. Recebi um presente, eu tenho um projeto de extensão aqui, que é um ambulatório de acupuntura, de saúde mental. E ontem mesmo eu recebi um presente de uma paciente e ela recebeu e ela escreveu no cartão: obrigada por cuidar de mim. E aquilo lá me emocionou muito. Eu falo, puxa vida, assim, o cuidado com a instituição, com os estudantes, com os nossos alunos, com os professores, né? Todo diretor, ele tem que dar atenção para o professor, ele trabalha para a instituição. A faculdade hoje tem uma estrutura muito grande. Principalmente na minha gestão, foi obtido o prédio aqui da frente, que era da antiga faculdade de farmácia e odontologia, e este prédio ele foi incorporado à faculdade de odontologia. Então tem muito crescimento a fazer, coisa que na minha época não tinha, a gente não tinha para onde crescer. E aí depois eu só abençoava de ter esse emprego, entendeu? Porque a gente acaba que a vida a gente supera tudo, né?
Então foi muito gratificante. A odonto representou muito na minha vida, entendeu? Mesmo como aprendizado, como valorização. A Faculdade de Odontologia de Araraquara, ela é reconhecida no Brasil e mundialmente como uma das melhores faculdades. E isso é fruto das pessoas que no dia a dia fazem essa faculdade. Desde o primeiro professor há 100 anos atrás, o primeiro diretor, eu acho que todos fazem parte dessa construção. Por ser meu primeiro emprego, por vir de uma família muito pobre. Meu pai era boia fria, minha mãe costureira, sem estudo, sem instrução nenhuma. Então a FOAR foi tudo para mim, tudo. Em termo pessoal, em termo de profissão. Se eu sou o que eu sou hoje, é graças à FOAR. Ela me deu várias oportunidades para eu crescer, como pessoa, como profissional. A história da FOAR, ela me emociona. Mesmo eu não tendo sido aluna dessa instituição, ela me emociona. A partir do momento que eu entrei aqui, e que era um sonho estar numa instituição pública como docente, nunca imaginei como gestora, mas eu só imagino a melhora, né? Se é que a gente pode sempre melhorar, na verdade, né? Mas essa instituição, para mim, ela está no meu coração de uma forma muito, muito profunda, né? E o que eu espero, que eu desejo, na verdade, para os próximos 100 anos da FOAR, é um pouco mais de tranquilidade do que os 100 anos que aconteceram, porque foram muito difíceis, né? Estou aposentado há mais de 20 anos, eu não perdi esse otimismo. Eu vejo a Faculdade de Odontologia de Araraquara gloriosa, exuberante, tendo como legado o passado. Tem uma história que deixou um legado muito importante: formar profissionais de qualidade, tanto formar cirurgiões dentistas, especialistas, mestres e doutores de grande qualidade. Pelo que eu já acompanhei, a evolução foi muito grande, né, nos últimos anos. E eu tenho, assim, a impressão que a tendência é essa evolução crescer cada vez mais, porque ela está se tornando, né, mundial. O ensino é muito bom, é de excelência, e a gente pretende, né, espera que a nova geração que vem vindo aí, né, não só de alunos, mas professores e servidores, que eles continuem para esse potencial crescer cada vez mais, né? E daqui 100 anos eles estarem comemorando os 200 anos. Os cursos de pós-graduação na universidade tiveram início na Faculdade de Odontologia. O primeiro coordenador de pesquisa da universidade foi o professor Gabriele, que era professor do Departamento de Dentística e que foi o iniciador e o que antecedeu as pró-reitorias de pós-graduação e ensino. Isso começou na odontologia. Então a odontologia sempre foi um exemplo de bons professores, de ensino público, de ensino gratuito, com servidores dedicadíssimos. E eu espero que nessa continuidade a universidade possa, hoje com muito mais recursos, com muito mais possibilidades, mas nunca se esquecendo do elemento humano. O professor é a alma da universidade, é a alma da faculdade. O aluno é a razão de ser e o servidor é o grande meio que faz exatamente esse meio de campo entre o ensino, a pesquisa e o trabalho de administração. E de todos os que fizeram e fazem parte da família FOAR nesses 100 anos, servidores técnicos administrativos e docentes terceirizados, os discentes de graduação e pós-graduação e pacientes, todos são importantes e contribuem para a sua grandeza. O nosso maior patrimônio, mais do que o conhecimento gerado, transmitido e aplicado, são as pessoas. Sim,
Esta é uma história de pessoas que exerceram e exercem o seu papel com dedicação, comprometimento e amor. Essa é uma história de 100 anos de lutas, desafios, superação, vitórias e amor. Muito amor.